bust down, Tatiana. I wanna see you bust down. Pick it up, now break that shit down. Break it down, speed it up, then slow that shit. O que um estudante de oceanografia estuda e qual a importância da oceanografia no mundo? Então, o estudante de oceanografia, ele, de modo geral, ele vai estudar o oceano em todos aqueles corpos, né, que vão interferir diretamente nele. Então, por exemplo, a gente também estuda rios, estuda as lagoas, a interação entre o oceano e a atmosfera. Então, tudo que tem qualquer ligação com o oceano, a gente vai estar estudando. E sua principal importância, né? Se a gente for levar em consideração que mais de 70% do território do planeta, né, ele é composto por água, então a gente vai estar estudando mais de 70% do território do planeta. Sem contar que o oceano ele é um grande responsável, né, pela regulamentação climática e também a questão de produção primária, produção de oxigênio. Então ele vai ter tanto uma importância econômica, socioambiental, como também ambiental. O que é mais interessante sobre o relevo e hidrografia pernambucana? O que eu acho mais interessante é relacionado à hidrografia, né? Pernambuco, ele é um estado onde ele tem bacias hidrográficas ricas, porém, devido à ação humana, essas bacias elas estão comprometidas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui na cidade de Cachoeirinha, por exemplo, a bacia do Rio Una. Se a gente for ver, a bacia do Rio Una ela é uma das principais bacias do estado. E quando ela passa por nossa cidade, ela tem um papel quase que inexistente. Não é mais um rio. É só poluição, só esgoto. Isso aí chama a atenção, né? Essa questão, onde até mesmo as principais bacias hidrográficas do estado, elas estão comprometidas a ponto crítico. O bacio do Rio Una, ele consegue, né, se regenerar, né, voltar a viver, digamos assim, só quando ela se aproxima do litoral, do Mata Sul, por exemplo. Então, isso aí me chama a atenção. Quais as maiores ameaças para as bacias e praias pernambucanas? Então, a maior ameaça, ela é a poluição. A gente vê que, devido à ação humana, existem diferentes níveis e diferentes tipos de poluição. Então, desde a poluição de quando a gente vai à praia, deixa aquele lixo ele vai interferir na questão biótica da praia e na questão também abiótica. Assim como também, por exemplo, a ação da pesca a pesca predatória, né? Aquela pesca em grande quantidade. Aquela pesca ela vai deixar resíduos, ela vai causar um impacto muito grande ao ecossistema e isso daí vai influenciar diretamente, né, na qualidade desses ecossistemas. A poluição interfere na vida marinha? Sim, ela pode, né, causar a perda da biodiversidade de um determinado ecossistema. Porém, é importante lembrar também que um dos principais fatores de poluição é o esgoto. E o esgoto, ele poderia ser um aliado na questão das espécies marinhas, principalmente na questão da biodiversidade. Porque o esgoto, ele nada mais é do que uma mistura de matéria orgânica e componentes de metais pesados, né, e materiais inorgânicos. Então, a partir do momento que houvesse um tratamento do esgoto, onde fosse retirado as partes nocivas ao ambiente, como, por exemplo, a questão dos metais pesados e de componentes inorgânicos, essa matéria orgânica ela poderia servir como base de nutrientes para a prosperação da vida naquele determinado ambiente. Então, tudo é uma questão cíclica, tudo como é que a gente trata. Então, a poluição ela em si ela vai interferir, porém, a gente deixa de ganhar por ano diversos produtos, né, diversas ações que poderiam nos ajudar até mesmo simplesmente tratando o esgoto. A gente poderia aumentar a produtividade primária daquele ambiente. A poluição ela é um problema porque ela não é tratada como um problema. Esse é o grande problema da poluição. O que mais chama sua atenção em nosso litoral? O que mais chama basicamente é a desigualdade social em que a gente vive, né? Então, quando a gente tem praias que são reconhecidas turísticas, né? Por exemplo, a gente tem Porto de Galinhas, Boa Viagem, a gente tem todo o litoral sul, né? Pernambucano, Tamandaré, por ali. São praias onde a maior parte da população que reside por ali, ela tem um poder aquisitivo maior. Enquanto estão praias, né, que são esquecidas, que não são tão turísticas, por exemplo, as praias de Paulista, Praia do Janga, existe uma desigualdade muito maior, né? As pessoas que residem ali são pessoas que vivem
basicamente da pesca de subsistência e que não tem uma qualidade de vida. Então, a partir disso daí, essas pessoas elas acabam também não tendo políticas públicas, né, que favoreçam, por exemplo, até a própria preservação do seu ambiente, de onde eles moram. Então, essa desigualdade social entre as diferentes praias, principalmente no litoral sul e litoral norte de Pernambuco, ela me chama um pouco a atenção. Outro ponto, né, que chama a atenção no litoral é principalmente a alta quantidade de ataques de tubarões que a gente tem, principalmente na região entre Pina, Boa Viagem e Piedade. E isso é facilmente explicado por conta da presença do Porto Suape, né? A gente tem o Porto Suape, que é considerado como se fosse um marco econômico para Pernambuco, mas na verdade ele foi feito sem nenhum planejamento. Então, basicamente, o Porto Suape ele foi feito, né, onde se tinha o deságue de um estuário, então, de um rio. Ou seja, o estuário ele é o encontro, né, entre o rio e o oceano, né, a mistura dessas duas águas, água doce e água salgada. E o estuário ele é fonte, né, ele é berçário para diversas espécies, como por exemplo o tubarão. Então, a partir desse momento em que o Porto Suape ele foi construído e ele meio que enforcou, né, ele deixou de existir esse estuário onde aqueles tubarões eles se reproduziam. Então eles tiveram que buscar outros locais com águas semelhantes, né? Então por isso que existe grande quantidade de ataque nessa região entre Pina, Boa Viagem, Piedade, porque esses tubarões que reproduziam nesse determinado estuário, eles meio que migraram para essa região. Qual a interferência dos animais para o relevo de Pernambuco? Então, quando a gente fala sobre essa interferência, a gente tem que parar de pensar, não é, em anos humanos, digamos assim, e pensar em anos geológicos. Não é uma interferência que a gente vai ver, por exemplo, de hoje para amanhã ou daqui a 30 anos. São diversos anos, né, que na escala geológica são poucos. Então, existem alguns animais que, por exemplo, eles cavam, né? Então, eles vivem numa toquinha. Então, a partir daquele movimento, né, dessa ação, eles podem estar interferindo no relevo. Porém, é importante falar que o ser humano ele está modificando muito mais o relevo do que a própria fauna, né, de forma geral. Como? Principalmente por conta do desmatamento. A partir de um momento que a gente tem, por exemplo, a serra, e desmata ela, quando chove, ela perde sua proteção natural. Então, a vegetação, de forma geral, ela serviria para meio que barrar a ação da chuva. Sem ela, o processo de lixiviação, né, onde ele é bem mais intensificado. Então, basicamente, essa moldura, né, desse relevo. Que região do nosso litoral é mais preservada e qual é mais poluída? Então, isso é mais difícil de falar porque não existe, pelo menos se existe estudo sobre isso, eu não conheço. Mas o oceano, ele é como eu falei anteriormente, ele é um corpo cíclico. Então, o que a gente faz na costa, ele vai ser interferido, por exemplo, lá do outro lado do mundo, né? Então, não existe essa divisão que a gente conhece como Oceano Atlântico, Índico ou Pacífico. É tudo um só, tá tudo conectado. Então, realmente, os níveis de poluição, eles são distribuídos ao longo do oceano. Porém, é fácil comentar com alguns dados que a gente tem. Quanto ao mais preservado, a gente tem um recife de coral no Paiva, que ele foi eleito em 2020 ou foi em 2019, se não me falha a memória, né, como o recife de coral mais preservado do país. Então, esse recife de coral é inclusive onde eu faço minhas coletas, e ele tem um índice por estar inserido em uma reserva de preservação permanente, então existe esse nível de preservação mais alto, né, mais elevado nele. Enquanto mais poluído, como eu disse, é cíclico, então não existe um momento único. Mas esse nível a gente pode medir através de, por exemplo, de dados que a gente consegue pegar no CPRH. O CPRH ele é um órgão que ele vai medir a balneabilidade das praias. A balneabilidade, né, é a condição dessa praia, se ela está própria ou se está imprópria para banho. Recentemente, né, saiu um laudo onde algumas praias do litoral pernambucano elas estão próprias para banho. Inclusive, uma das praias era a praia de Porto de Galinhas. Então, uma praia turística, uma praia onde é rica com recifes de corais, uma praia que tem uma biodiversidade grande, elevada, uma praia onde você chega lá e é vendido, né, essa ideia de preservação daquele ambiente. Essa praia estava contaminada ao ponto de você não poder tomar banho, né? Não está própria para o seu banho. Poderia fazer mal à sua saúde caso você tomasse banho
naquele determinado trecho que foi medido esses níveis de poluentes.